Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Aleluia. Vamos ler o versículo 58. Voltando um pouquinho. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Pai celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui reunidos, Senhor, cultuando a ti, Senhor, prestando um culto a ti, Pai. Não viemos para assistir a um culto, Senhor, mas para prestar um culto a ti, para honrar, louvar o teu nome, Senhor, com as nossas palavras, com o nosso coração, Senhor. Oh Deus maravilhoso, com as nossas atitudes. Oh Pai, nós clamamos a ti pela tua presença, o teu Espírito Santo vem transbordar, Senhor, na tua igreja, em cada um de nós, no teu coração. Oh Deus maravilhoso, prepara, Senhor, o caminho em nossos corações para a tua palavra, para a tua semente. Oh Deus de honra, glória e poder, em nome de Jesus, pela tua infinita misericórdia, Senhor, usa a minha vida como esse instrumento, Senhor, em tuas mãos. Oh Senhor, em nome de Jesus, e que nada impeça o teu mover, o teu agir, Senhor, e que possamos ouvir a tua voz, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Aleluia. Glorifica o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Senhor Jesus, tratando de assuntos tão importantes, eu diria assuntos primordiais, essenciais, elementares, ou seja, básicos do seu ensinamento, ensinamentos básicos da sua grande motivação, do seu propósito de ter vindo aqui na terra. É isso que ele estava compartilhando com os seus discípulos, com aquela multidão. E num momento como este, diz a palavra que muitos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Já parou para pensar nisso? No momento da lição mais importante, a maioria está sendo reprovada, muitos sendo reprovados, voltando atrás. No momento mais importante, do ensinamento mais importante para a vida de todos eles, Jesus estava compartilhando e ele dizendo: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. O que eu estou compartilhando com vocês. E ele
me ensina, Ele te ensina, Ele nos ensina aqui nessa noite, que o que faz a diferença é a maneira ou o objetivo que temos quando procuramos Jesus. Nesse capítulo 6 inteiro aqui de João, Jesus ele mostra a diferença nas pessoas e o que muda. O que faz pessoas terem reações como essa de voltar atrás e deixar de segui-lo, está ligado ao objetivo que levou essas pessoas a buscar Jesus. O objetivo que levou as pessoas a procurar Jesus. Se lemos o versículo 26 de João 6, se você quiser acompanhar. Jesus respondeu, ele havia acabado de fazer a multiplicação dos pães, momentos antes, e ele responde, ele diz para aquela multidão: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E de imediato a gente talvez não perceba a diferença imediata aqui, mas Jesus está destacando e apontando: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E ver os sinais, que sinal que Jesus estava falando? Imediatamente ele estava falando a respeito do episódio que tinha acontecido, a multiplicação dos pães. E ele está dizendo: vocês não estão me procurando pelo sobrenatural que aconteceu na multiplicação dos pães, que foi um milagre, o sinal miraculoso. Porque quando nos focamos nos sinais miraculosos, que são manifestações sobrenaturais de Deus, nós entendemos que esses sinais miraculosos servem para quê? Para apontar para Jesus. O sinal que acontece, aleluia. E aquele que vê o sinal é aquele que segue Jesus por quem Ele é. Porque o sinal, quando ele acontece, quando ele manifesta, ele revela a mim, revela a você quem é o Senhor, quem está fazendo, o que é que está acontecendo, por quem está sendo realizada essa obra, esse sinal miraculoso. Quando temos uma visão sobrenatural, espiritual do que acontece, acontece um milagre, Deus é Pai, aleluia, o Senhor é Deus, Jesus é real, Jesus é Deus, Jesus é o Todo-Poderoso, porque viu o sinal com essa ótica espiritual. Porém, seguir Jesus, como esses que comeram o pão e ficaram satisfeitos, é seguir Jesus pelo resultado do sinal, buscando na verdade um benefício próprio. Estão conseguindo perceber a diferença? Uns se focaram em quê? Tinham 7 pães, houve um milagre e uma multidão de 5.000 pessoas comeu. Agora os outros se focaram no pão. Eu estava com fome, de repente apareceu o pão e eu comi e fiquei satisfeito. Consegue perceber a diferença? Uns deram glória a Deus e falaram: meu Deus, foi um milagre e só pode ter sido Deus agindo, porque naquele deserto, naquele lugar que não tinha nada, havia um garotinho com somente 7 pães, e de repente uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e todos comeram e ficaram satisfeitos. Glórias ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele é real, Ele vive. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E aí, diante dessa mesma situação, alguns começaram a buscar Jesus. Na verdade, muitos começaram a procurar Jesus, porém alguns motivados. Aquele é o homem que, se eu tiver fome, ele me dá comida. Outros seguiram, procuraram Jesus.
esse é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, aleluia, porque Ele realiza milagres aqui na terra. Ele tem poder sobre a terra, sobre o mar, aleluia. Procuraram Jesus por quem Ele é, porque o sinal serve para isso, aleluia. Quando você recebe um milagre, quando Deus age de uma maneira sobrenatural na sua vida, observe isso que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Cuidado para você não procurar e continuar procurando Jesus pelo benefício, a seu respeito, um benefício próprio. Mas você entender, quando Deus te dá um milagre, é para dizer: ei, eu sou o Deus vivo e eu estou contigo, continue seguindo em frente. Aleluia, porque eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Eu tenho poder sobre os céus e a terra, e tudo que neles há. Eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Eu te criei e tudo está sob o controle das minhas mãos. Aleluia. E o Senhor Jesus está dizendo: cuidado, observe, me siga, porque você viu o sinal e entendeu quem eu sou. Não apenas me siga, porque eu multiplico o pão, e quando você tem fome, você pode se satisfazer. Aleluia. E a reação dos discípulos foi talvez assim como você está tendo agora: pastor, que dura essa palavra. É o que a palavra diz. Eles disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? E Jesus está dizendo: mas cuidado, observe, essa lição que eu estou trazendo é a mais importante para vocês. A palavra que eu digo é espírito e vida. Aleluia. E o que ele disse para eles antes? Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Ele está dizendo: eles viram também um milagre, mas o foco deles era alimentar aquela fome, e eles morreram no deserto. Mas ele diz: mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele está dizendo a respeito dele. Aleluia. Quem está procurando Jesus por quem Ele é? Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Os milagres de Deus não são para nos satisfazer, mas são para apontar para Ele e glorificar Ele na sua vida. Os milagres de Deus na sua vida não são para te satisfazer, mas são para apontar para Ele e glorificar Ele na sua vida. Aleluia. Quem aqui já recebeu uma cura de uma doença? Aleluia. Aí você glorifica a Deus. Deus é o Senhor na minha vida, porque Ele já me curou de uma enfermidade. É para isso que você segue Jesus? Não, eu sigo porque Ele é. E se Ele quiser, Ele pode me curar de uma enfermidade. Mas eu sigo Jesus não para Ele me curar da enfermidade. Eu sigo porque Ele é o Filho do Deus vivo. Ele morreu na cruz por mim. Ele derramou o sangue. Ele perdoou os meus pecados. E Ele, só Ele, tem as palavras de vida eterna. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. 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 E nós, seres humanos, temos essa natureza de seguir pessoas, seguir exemplos, ter ídolos. Por isso que imediatamente quando Jesus falou para Pedro, ou ele virou para os 12 e falou: vocês também não vão? Vocês também não querem ir? E a resposta de Pedro foi: para quem iremos? Quem nós vamos seguir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Oh, aleluia. Porque nós verdadeiramente estamos seguindo a Ti, Jesus, por quem Você é. Por quem Você é. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Te pergunto: quem tem as palavras de vida eterna? Primeira coisa que eu te afirmo: eu, pastor Isaac, eu não tenho. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Aleluia, as palavras de vida eterna são de Jesus. Glória a Deus. No versículo 48 a 50,
Ele também diz a mesma coisa: eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. E Jesus está então falando com eles a respeito da vida eterna. Como ele disse lá no versículo 26, vocês estão me procurando, não porque viram os sinais e entenderam quem eu sou, mas estão procurando, porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Mas para honra e glória do Deus vivo, essa aqui é uma igreja saudável, madura, de um povo que procura a Deus e busca a Deus por quem Ele é. Se você concorda, dá um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. E uma coisa que me assusta aqui, não sei se te assusta também, mas uma coisa que sinceramente me assusta, é Jesus dizer aqui no versículo 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. E olha que Jesus está dizendo dos seus discípulos, já não era nem a multidão inteira, não, ele estava falando dos seus discípulos, estavam se queixando do que ouviram. Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Quer dizer que eu pregar a palavra de vida eterna escandaliza vocês? Isso os escandaliza? Imagina então quando eu ressuscitar e for para o céu, quando vocês verem ainda coisas ainda mais sobrenaturais, isso os escandaliza? Aleluia! Nós devemos observar a respeito de escândalo, se escandalizar, porque até pouco tempo atrás eu não tinha despertado para isso, e eu achava que o escândalo era somente do lado de cá, ou seja, você sabe as coisas certas que deve fazer, e aí de repente alguém faz algo fora do que deveria ser feito, isso se torna um escândalo, não é assim? A gente sabe, não precisa nem da Bíblia, até na lei dos homens, um adultério é algo que ninguém gosta. Inclusive, eu não sei se até hoje mas até uns anos atrás era crime, né? Adultério. Aí de repente alguém adultera, virou um escândalo. Adulterou lá, você viu? Adultério, adulterou, escândalo. E aí você vem para a palavra, Jesus falando daquilo que é o correto, daquilo que é o essencial, daquilo que é a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí ele conhece o íntimo das pessoas, dos seus discípulos, e ele diz: ei, eu estou compartilhando a verdade, a vida, o Espírito, e isso os escandaliza. Como que pode? E se nós buscarmos o significado de escandalizar, escândalo é o mesmo de ofender, de ofensa. E sabe o que é uma ofensa? Um escândalo? É justamente uma violação de regras. Violação de regras, de um padrão. Por isso que eu citei, um adultério é um escândalo. Vira um escândalo, porque violou uma regra de um código social, onde o correto é um casal estar junto e ficar junto até o fim. Aí acontece um adultério, violou a regra, é um escândalo. Porém aqui é o contrário, Jesus está dizendo do que é o correto, Ele está dizendo a respeito da regra de vida eterna. Mas Ele está falando a respeito do que é correto, e isso que é o correto causa escândalo. Faz sentido isso? Isso me assusta. E aí a gente medita nisso, começa a entender coisas que o Senhor Jesus estava ensinando.
Aleluia. Mas talvez devido a regras que não vieram genuinamente dele. E a palavra de Jesus violou uma regra que não era dele, era do homem. Causou escândalo. Veja o que Jesus fala para João Batista. João Batista, aquele que preparou o caminho. Amém? Quem aqui conhece a história de João Batista? João Batista, primo de Jesus, o último profeta levantado. E ele veio anunciando o batismo de arrependimento, preparando o caminho para Jesus. E aí João Batista faz o seu ministério, ele batiza Jesus, ele vai preso. E diz aqui a palavra em Mateus 11, versículo 2. Mateus 11, versículo 2, diz assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Até aí tudo bem, né? João está só confirmando. Na verdade, não é nem tudo bem, porque João já tinha declarado profeticamente com ousadia, dizendo, quando ele viu Jesus, ele falou: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele já sabia, mas algo fez ele duvidar, e ele pega e fala: não, peraí, deixa eu esclarecer essa história. Aí ele enviou os discípulos e falou, pediu para os discípulos perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Aí a resposta de Jesus para os discípulos de João, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E ele termina dizendo: e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aleluia. Observe a conexão de um texto com o outro. Jesus falando: vocês estão se escandalizando? Aí depois aqui Jesus explicando para os discípulos de João, dizendo todos os milagres, tudo que ele tem realizado, os sinais miraculosos que apontam para quem ele é. E aí ele diz: feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Por que Jesus está dizendo isso? Porque ele sabe que ele veio pregar a verdade, a essência. E ele não estava preocupado com regras humanas, principalmente as regras dos fariseus. E nós sabemos que em muitos momentos os fariseus buscavam Jesus para querer prender Jesus e matar Jesus, diante de um momento que ele estivesse fazendo algo que infringisse as leis deles, as regras deles. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Mas Jesus veio aqui pregar a verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. As palavras que Ele disse são espírito e vida. Aleluia. E Jesus está dizendo: aponte para João, olha aqui os sinais. Enfermos são curados, mortos ressuscitam, mancos estão andando, leprosos estão sendo purificados. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aí Jesus está dizendo que ele está falando da essência, amém? Ele está falando da essência. Olha aqui o que está acontecendo. Porém ele sabe que muitos estavam olhando nos detalhes, que os levavam a tropeçar e se escandalizar. Sabe por quê? Porque quando Jesus curava o enfermo, ele não estava preocupado se esse enfermo era bandido, ladrão, assassino ou prostituta. Quando ele curava um manco, ele não estava preocupado. Quando ele ia na casa de um homem, ele não estava preocupado se esse homem era um ladrão, um cobrador de impostos corrupto. Ele estava levando a salvação, palavra de vida eterna. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. E dentro de algumas regras humanas, parecia que Jesus estava quebrando essas regras, violando essas regras, e isso causava escândalo. Oh, glória a Deus. Aleluia, mas ele está dizendo: eu não me importo,
Se o que eu estou pregando, quem está ouvindo é o ladrão, é a prostituta. Inclusive ele disse, vocês israelitas, vocês observem bem, porque os ladrões, as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Porque eu vim trazer a palavra, trazer a vida, e vocês me rejeitam. Aleluia. Jesus não se importava se quando ele estava curando um manco era uma sexta-feira, um sábado ou um domingo. O que importa era ele trazer a vida. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele não se importava se ao multiplicar o pão, você ia lavar a sua mão antes de comer o pão. O que importava era você poder se alimentar e não morrer de fome. Aleluia. Oh, glórias ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia. E os fariseus vieram dizer: ei, olha isso, Jesus, você e seus discípulos, vocês são uns hipócritas, porque vocês não lavam a mão para comer. Aí Jesus fala: sério mesmo que você está preocupado com isso? É sério mesmo que você está se preocupando com isso? É verdade mesmo que você vai se escandalizar comigo por causa disso, de uma regrinha boba? Sendo que eu vim aqui trazer a palavra de vida eterna para sua alma, para sua alma. Aleluia. Não estou preocupado com o seu passado. Não estou preocupado se é sábado, se é domingo, se você lava a mão, se você foi uma prostituta, se você foi um ladrão, se você foi um assassino. O meu sangue precioso, ele pode perdoar todos os pecados. E feliz é aquele que comigo não se escandaliza. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Pare, pense nisso. 5.000, talvez 10.000, se for somar tudo, comeram a multiplicação dos pães. Aí vem os fariseus e fala: que absurdo, ninguém lavou a mão para comer. Ah, fala sério, vai. Fala sério, fala igual o Davi, você está brincando comigo, né? Não, só pode ser. Quer dizer que multidão viu um milagre da multiplicação, um sinal que aponta quem eu sou. A multidão que ficou ali horas me ouvindo a palavra de vida eterna, comeram, fizeram, foi algo que fez bem para eles. E você está preocupado se eles lavaram a mão? Quer dizer que eu curei um coxo, ele começou a andar, só porque ele está carregando a maca, e isso é um sábado, você vai se escandalizar comigo? As palavras que eu digo são espírito e vida. E Jesus ensinando essas palavras que muitos disseram: dura é essa palavra. Que em nome do Senhor Jesus, e de todo o coração eu digo isso aqui, que em nome de Jesus, que isso não seja nenhum de vocês aqui dizendo que essa palavra é dura. Aleluia. Em nome de Jesus eu suplico, Pai, pela tua infinita misericórdia, que nenhum aqui seja encontrado de coração duro, achando dura essa palavra, porque essa é a palavra de vida eterna. E Jesus pregando, chega aqui em Mateus 15:12. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram. Discípulos tentando ajustar as coisas com Jesus. Preste atenção nisso. Aí eles chegam para Jesus e perguntam: Jesus, tu sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? De novo, ofensa, escandalizados.
ofendidos. Jesus, você sabia que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Aí Jesus fala, não liga para eles não, são cegos guiando cegos. Se um cego guia outro cego, os dois vão junto cair no buraco. Felizes são aqueles que não se escandalizam comigo, diz o Senhor Jesus. E o que os fariseus tinham escutado de Jesus? Versículos antes, versículo 6, diz assim, Jesus falando, assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. A questão de lavar a mão ou não antes de comer o pão. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aleluia. Que não sejamos nós aqui, amém? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. De novo Jesus chega fazendo essa conexão. Ficaram ofendidos. E o que é ofensa? Violação de regras. E Jesus está dizendo, eles ficaram ofendidos por regras que não são minhas. Porque eu e o povo que foi abençoado, nós violamos regras ensinadas por homens. E esses homens ficaram ofendidos, porque eles não estão me procurando por quem eu sou. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes acontece essas duas situações juntas. Procura Jesus pelo que Ele pode dar, e procura viver uma vida com Jesus cheia de regras, ensinadas por homens. E aí quando vem Jesus e traz a palavra de vida eterna, fica ofendido, escandalizado, porque violou a regra que não é dele, mas que é dos homens. Deixa eu te dizer uma coisa, a sua vida com Jesus não é feita de regrinhas, muito menos regrinhas feitas por homens. Regrinhas feitas por homens. Felizes são aqueles que não se escandalizam com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com o que eu faço, com os milagres, só porque eu curo no sábado, só porque eu salvo prostituta, só porque eu salvo ladrão, só porque eu salvo assassino na cruz, que arrependido foi, aleluia. Glórias ao nosso Deus maravilhoso. A nossa vida com Jesus não é feita de regras, mas sim de atos de justiça, em resposta ao amor de Deus em nossas vidas. Assim como diz em Romanos 5, que Ele derramou em nós o seu amor através do seu Espírito. Aleluia. Quem já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Que levante sua mão. Aleluia. No momento que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Ele derramou o Espírito Santo em você. O Espírito Santo habita em você. E esse Espírito Santo que habita em você, Ele é o canal através do qual Deus derrama o amor dEle no seu coração, na sua vida. E esse amor é o combustível que queima no seu coração, para você fazer atos de justiça, para você responder a Deus com amor. O Senhor me ama, Ele me resgatou, Ele me salvou. Eu não vivo de regras, mas eu obedeço aos mandamentos do Senhor, por tudo que Ele fez por mim, porque eu quero agradar o coração do Pai. Aleluia. E o amor é o elo perfeito. É isso que diz Romanos 13:8, nos ensina a não dever nada a ninguém, a não ser o amor. Olha o que diz aqui, Colossenses 2, versículo 20. Vocês que já entregaram a sua vida a Jesus, aleluia, vocês morreram com Cristo, amém?
Pode colocar lá. Olha o que diz a palavra. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, ao mundo, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Se vocês já morreram com Cristo, por que se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras, essas o quê? Regras. Têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Oh, louvado seja o Deus vivo, poderoso. O Senhor está nos ensinando a vencer a guerra com a carne, amém? Quem tá alegre e é grato com o Senhor Jesus? Aleluia. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, parece sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Adiante, Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Quem vive focado em coisas terrenas, se escandaliza com as coisas celestiais. Aleluia. Quem vive focado nas coisas terrenas, nas regras terrenas, se escandaliza com a palavra de vida eterna. Mas esse não é você, esse não sou eu. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Porque a minha vida, a sua vida com Deus não pode, não deve se basear em regras. Aleluia. Mas o princípio da minha vida, da sua vida com Deus é: eu já morri com Cristo. Já morri para os princípios elementares deste mundo. Então agora o que eu faço é manter o meu pensamento nas coisas que são do alto. Lá onde à destra do Pai está o Cristo, o meu Salvador, o meu Redentor, o Salvador da minha alma. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Fala para o seu irmão do seu lado aí. Fala: mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Não se distraia com as coisas da terra, não. Aleluia. João 6,63, Jesus diz: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. No versículo 27 ele diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará.
Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Portanto, procurem não a comida que se estraga, a comida que aquela que o homem come, mesmo sem lavar a mão, depois é expelido, e mesmo assim você vai perecer com essa comida. Mas se você comer e experimentar do pão da vida que desceu do céu, aí sim você terá a vida eterna. Oh, santo é o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. E porque a nossa vida tem que ser esse relacionamento sincero com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Como o Senhor Jesus disse, as regras, elas não vão ser o suficiente para refrear você, eu e você, das tentações do mundo, da carne. Aleluia. Adiante ali, em Colossenses 3. Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aleluia. O amor é o elo perfeito. Por isso que os dois principais mandamentos são: ame a Deus de todas as coisas e ame ao seu próximo como o Senhor te amou. Porque o amor é o elo perfeito entre eu e Deus, entre eu e o próximo. O amor é o elo perfeito entre você e Deus, você e o seu próximo. Acima de tudo, revistam-se do amor. A sua vida deve ser, aleluia, uma vida gerada no amor, fruto do amor. Tudo que você faz é fruto do amor que Ele derramou na sua vida. E é o Espírito em você que te faz vencer a carne, não as regras. As regras, pelo contrário, vão fazer você se escandalizar com a palavra de vida eterna. E Jesus diz: felizes, felizes são aqueles que não se escandalizam. Eu te pergunto, são duras essas palavras? Ainda que sejam duras, ainda que seja dura essa palavra, eu te pergunto, para quem você pode ir? Para quem iremos, eu te pergunto? Para quem iremos? Ainda que possa parecer dura essa palavra, confrontando as minhas regras pessoais, humanas, que foram ensinadas a mim por homens, ainda assim, para quem iremos nós, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Feche os seus olhos no seu lugar. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és Senhor. Oh, aleluia. Oh, santo é o Senhor Jesus. Aleluia, Ele te ama, Ele te trouxe aqui, você ouviu as palavras de vida eterna. As palavras de Jesus são espírito e vida. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna. Aleluia, não se escandalize com a palavra de vida eterna. Senhor, oh, aleluia. Tire os olhos, tire o foco das coisas terrenas. Caso contrário, você se escandaliza com as coisas celestiais.
E não é isso que o Senhor Jesus quer para você. Oh, aleluia. Oh, santo é o Senhor. Oh, comece a orar, comece a clamar. Comece a clamar pela sua vida, mas comece a clamar pela vida do seu irmão. Comece a clamar pela igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a terra, para que o Senhor desperte a igreja para a palavra de vida eterna, para a palavra de vida eterna, não para pão que se estraga, não para comida que se estraga, mas para comida que permanece para a vida eterna. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. É como no caso das irmãs Marta e Maria, as duas estavam diante da palavra de vida eterna, porque Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Porém, as duas tiveram escolhas diferentes. Aleluia. Marta optou pela coisa errada. Oh. E ela foi reclamar com Jesus, dizendo: Jesus, olha isso, a minha irmã está me escandalizando. Você não se importa? Você não percebe, Jesus, que ela está totalmente fora? Ele diz: Marta, Marta, uma coisa só é importante. Maria escolheu a coisa certa, ela escolheu a vida eterna. Você está presa em coisas humanas e está deixando as coisas humanas fazerem com que a vida eterna te escandalize. Mas Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Oh, aleluia. Oh, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Nessa noite você está diante das palavras de vida eterna. Te digo duas coisas: que você, primeiro, não se escandalize, não ache essas palavras duras demais, e não se escandalize com elas. Aleluia. Em segundo, você agarre essa palavra de vida eterna, plante ela no seu coração, deixe ela penetrar, enraizar no seu coração. E deixe que essa palavra comece a gerar, comece a produzir os atos de justiça na sua vida, para que a sua vida não seja um apanhado de regras humanas, mas para que a sua vida seja inteiramente fruto do amor de Deus, que Ele próprio semeou no seu coração. Oh, aleluia. Feche os olhos, toda a igreja. Oh, aleluia. Glória ao nosso Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Eu quero dar a oportunidade para pessoas aqui nessa noite, para você fazer a boa escolha, para você fazer a escolha certa, para você escolher as palavras de vida eterna, para você escolher o pão da vida no lugar do pão que se estraga, para você buscar o alimento da sua alma no lugar do alimento para o seu estômago. Oh, aleluia. Porque você se renda ao pão da vida, ao autor e consumador da vida, para que você se renda ao Filho do Deus vivo, ao Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, derramou sangue por você, para te perdoar de todos os seus pecados e dar a você a vida eterna. Aleluia. Se você quer essa oração aqui nessa noite, levante a sua mão no seu lugar. Eu quero orar por você. Aleluia. Oh, glória ao nosso Deus maravilhoso.
Aleluia. Se você quer fazer agora essa oração comigo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, optar por caminhar nele, não deixa que nada te prenda aí no seu lugar, mas simplesmente levante a sua mão para que eu possa orar por você.